Adolfo, bom dia. Bom dia. Ora, nós estamos aqui hoje, ou eu estou em nome dos céus aqui de Portugal, para lhe fazer uma pequena entrevistazinha para esclarecer certos pontos que têm sido difíceis do nosso entendimento e que eu acredito que também sejam difíceis de entender para outras pessoas. Tudo bem? Tudo bem. Vamos começar a entrevista. Sempre as nossas respostas não terão a última palavra, porque nós estamos em evolução. Então, vamos sempre deixar as pessoas que podem questionar à vontade em cima da pergunta que já foi feita ou em cima da resposta que já foi dada. Ok, então, e para começar, assim, uma primeira pergunta, pode-me fornecer um histórico eh, que sirva de ponto de partida para nós, sociedade, entendermos a proposta dos adventos crísticos? Bem, começando que nós estamos fazendo parte, nós que estamos encarnados, de um planejamento sideral voltado para a Terra. É bom frisar para não pensarem que é um evento simplesmente da Terra. Então, nós estamos aí, através de séculos, milênios, milênios e séculos, reencarnando, encarnando, desencarnando. Mas o marco sinalizador para este nosso momento atual é a reunião que nós estivemos junto com o mestre na Mesopotâmia, isso 1.400 anos antes de Jesus. Então, ali foi marcado, foi sinalizado como seriam as nossas encarnações, para agora estarmos aqui novamente encarnados na nova Terra da Promissão. Então, e isso foi realmente o ponto de partida para a sociedade entender a proposta dos adventos? Correto. Então, em função disso, nós temos aí o que a espiritualidade chama de detentores, aqueles que foram preparados através dos séculos, dos milênios, encarnando e desencarnando, e esses detentores estão espalhados pelo planeta. E embora o compromisso como sede da renovação cristã seja o Brasil, nós temos outros representantes. E nós esperamos que a nossa mensagem chegue até eles e as mensagens deles cheguem até nós. E há quanto tempo é que o planejamento dos adventos foi elaborado? Os Isso aí adventos crísticos? nós não temos esse tempo, porque é uma coisa tão bem elaborada que a espiritualidade não sinalizou. Só sinalizou essa reunião, que foi o ponto de partida há 3.400 anos, na Mesopotâmia, à volta de uma fogueira, e nós contamos tudo isso aí no livro Adventos Crísticos. E Se, os participantes, né? As pessoas com quem nós fomos vivendo e convivendo, encarnando e desencarnando. Então, esses discípulos desse espírito Anfion, que, por sinal, foi médium do próprio Cristo planetário. Então, hoje, nós podemos dizer algumas das nossas reencarnações junto com esses líderes que representaram Jesus através desses 3.400 anos. ok. E, e assim, primeiro passo para renovar o cristianismo é renovar o cristão, certo? Certo? Então, qual é o primeiro passo que nós temos que dar para a nossa reforma interior, a nossa reforma íntima, para renovar, para nos renovarmos por dentro? Embora nós tenhamos aí uma literatura muito rica sobre a transformação íntima de cada um de nós, a espiritualidade, essa espiritualidade, digamos assim, é conhecida por todos nós como Sagradas Fileiras, os integrantes das Sagradas Fileiras. E eles falaram, basta nós exercitarmos e adquirirmos a misericórdia do ver, do ouvir e do falar. Então, falando com misericórdia, ouvindo com misericórdia e vendo com misericórdia, nós estaremos com a nossa reforma íntima resolvida. Não me parece que seja muito fácil. Temos que nos esforçar bastante, não? Exatamente porque todos nós, todos os espíritos já adentraram os pórticos celestiais, ou aqueles que continuam no seu estado infernal, exatamente em função dos olhos, dos ouvidos e da boca. Então, é importantíssimo. Não é fácil, porque observemos só quantas pessoas maravilhosas na nossa convivência social e nós próprios para a sociedade, mas não temos a misericórdia, principalmente a que mais nos compromete, que é a misericórdia do falar. Verdade.
Olha, e renovar o cristianismo, será que é a mesma coisa que renovar o catolicismo? Não, o catolicismo é uma vertente do cristianismo. Em todas as épocas, em todos os momentos, nesses últimos 30 anos que nós estamos divulgando a proposta dos adventos, nós falamos, o Cristo é o criador do planeta Terra. O Uhum. catolicismo é uma vertente desse cristianismo. Então, toda a humanidade, de todas as épocas, desde que na Terra tem seres humanos, são esses espíritos, são cristãos. Então, quando nós tivemos aí essas vertentes, uma das vertentes é o catolicismo. Então, para renovarmos o cristianismo, é de todas as épocas. Evidentemente que nesses 2000 anos, nós vamos nos deter muito na mensagem de Jesus para cá, porque Jesus veio e sintetizou tudo que foi falado antes dele. Porque o evangelho cristão, o evangelho que Jesus passou, tirando algumas aberrações que colocaram na boca do mestre amado, então ali sintetiza as leis do Criador. Então o evangelho cristão, o evangelho de Jesus, é a síntese de todas as verdades. Por isso que nós estamos trabalhando, e a espiritualidade é muito enfática, e nós vamos nos deter na mensagem cristã trazida ao planeta através de Jesus, embora antes de Jesus nós tenhamos vários outros médiuns, como foi o caso de Moisés, de Aziz, de Anfion, de Forri, muitos médiuns que nós colocamos juntos. Maomé também, não? Tomé, Maomé? Maomé. Então, muitos que foram médiuns do Cristo planetário. Essa consciência que alimenta todos nós e a vida de todas as vidas, ou seja, de todos os reinos do planeta Terra. Então, Jesus foi o mais perfeito intermediário entre a vontade do Cristo e a necessidade da humanidade. Mudando um pouquinho o tópico, e falando um pouco também sobre discos voadores, que já aparece no seu livro O Fim dos Tempos e os Discos Voadores, qual é a relação entre o ramatiz, os discos voadores e a implantação dos adventos crísticos? Como é que nós podemos juntar tudo? Faz parte da renovação cristã esses acontecimentos. Em muitas oportunidades nós fomos entrevistados, tivemos palestras, fizemos conferência, seminários sobre esses assuntos. E faz parte da renovação cristã desbloquearmos essa particularidade. Então, a presença dos discos voadores não é simplesmente passeando no planeta Terra. São investigações, porque eles sabem da possibilidade de nós ainda continuarmos em guerra. E quantas guerras santas nós já tivemos no planeta. Então, esses discos voadores, o item mais importante para todos nós é trazer uma mensagem de paz. E eles não sendo da Terra, isso vai ser altamente aguçador. A começar para que a ciência e os homens de todos os pilares se conscientizem de que o universo é habitado. Então, nós temos aí uma placa, e essa placa foi ditada pela divindade Shiva, Thunderbird, para que a sociedade reconheça que foi colocada na Terra, trazida de outros mundos, ou de outro mundo. E a placa diz o nosso querido Shiva, o material não existe na Terra. Então, não há possibilidade de rejeição, achando que alguém colocou a placa aqui, ali, acolá. Então, de agora em diante, principalmente agora que nós já estamos mais adiantados na era do mentalismo, nós vamos conhecer essa placa interplanetária. Os discos voadores, ainda tem mais esse item, que o próprio Shiva pediu, que nós reservássemos as restingas do nosso planeta para que eles pudessem pousar para uma convivência mais próxima. E é exatamente por isso, porque em outros momentos eles reconheceram que as nossas aeronaves são muito fraquinhas. Então, sabemos também que eles são radioativos. O campo energético, o campo áurico do disco é radioativo. Pretendem pousar nas extintas para evitar danos materiais à sociedade terrena. Parece interessante, bastante interessante. Como é que a gente se pode envolver mais emocionalmente com o Ramatiz e os sentimentos que ele nos transmite nos livros? A sabedoria do Ramatiz, nós sabemos, né? Nós costumamos colocar nos livros
que ele é o avatar da sabedoria. Então, é um sábio milenarmente trabalhando aqui na Terra e é um que veio de Marte. Ele nunca fala das obras dele, nunca falou, através do nosso saudoso Hercílio Maes, em que época que ele veio para o planeta Terra. Mas é um sábio. E atualmente ele está desempenhando funções gigantescas que nós falamos nos outros vídeos. Principalmente canalizando energias de Ursa Maior, a constelação, para guardar nos silos de Ur, que essas energias serão necessárias para a sequência da evolução do planeta Terra. Então, não é um espírito qualquer, é um espírito muito especial. E ele é, com todo o carinho que nós temos por ele, seu mestre, mas ele é discípulo desse espírito chamado Anfion, que aqui no Brasil se identifica por Pai Joaquim de Aruanda. E as Sagradas Fileiras o identifica como o Velho Mestre. Então, esse Velho Mestre é da mesma hierarquia de Jesus, com quem eu convivi maravilhosamente bem motivado para a vida durante 13 anos aqui em Niterói, no Rio de Janeiro, no Brasil. Para conseguirmos ultrapassar agora esta época de renovação, nós já estamos nesta transição planetária, muitas pessoas perguntam porque é que Deus não nos perdoa os pecados para nós não passarmos por tanto sofrimento, digamos assim, especialmente agora com esta pandemia generalizada. Durante os milênios que nós estamos encarnando na Terra, todos nós aprendemos, principalmente que as religiões valorizaram magnificamente a bondade de Deus, mas esqueceram da sua justiça. Então, atualmente, nós já temos o esclarecimento. Acima da bondade de Deus está a sua justiça. Então, pela bondade, ele perdoa sempre. Pela justiça, ele quer que se pague ceitil por ceitil. Essa é a lei e foi exatamente o que Jesus falou para todos nós. Então, Deus é bom, mas é justo. E se não for assim, nós não vamos adquirir experiência. Então, com as nossas ações, vamos receber as reações, lei universal, e vamos crescer. E aí vem aquele item que nós já conhecemos bastante. Ninguém consegue ensinar a experiência que não viveu. Então, essas dores que todo mundo reclama, ou até mesmo os sofrimentos, que muitos transformam as suas dores em sofrimento, isso é uma dádiva, é uma maravilha. Porque pegando aquela lei no universo, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, até nas nossas más ações, Deus encontra um meio para nos auxiliar, despertar em nós os valores eternos da alma imortal. Então, e agora, para nós terminarmos, obrigada pela sua resposta, como é que, uma última perguntinha, uma questãozinha. Muitas pessoas que eu conheço, grande parte não aceita a comunicação interplanos. Isto é, não acreditam que haja possibilidade de comunicar com espíritos. Como é que nós, com a implantação dos adventos crísticos, vamos conseguir mudar essa conduta nas pessoas? Ou como é que as pessoas vão conseguir mudar essa conduta e começarem a acreditar na comunicação interplanos com espíritos de altas hierarquias? Essa questão, em muitas situações, já tem décadas, muita gente levanta. Como é que pode? Principalmente quando fala desses espíritos das grandes hierarquias. Jesus, isso fica muito claro para toda a humanidade, Jesus era médium do Cristo planetário. O Cristo é uma consciência arquiangélica. Jesus é uma consciência angelical. Então, Jesus se comunicava a quem a toda hora ele falava: eu e o meu Pai somos um, porém o Pai é maior do que eu. As obras que eu faço não sou eu que as faço. É o Pai que realiza essas obras através de mim. Então, a comunicação interplano é uma constante. E de agora em diante, na era do mentalismo, ainda tem um item que nós já estamos divulgando, que, aliás, não é agora. O Pietro Baldi já divulga essa realidade desde a década de 30, 1930, que na transição nós estaríamos com a mediunidade mais evoluída. Então, seria a mediunidade psíquica, a mediunidade intelectual. Então, de agora em diante, essa mediunidade ostensiva, essa mediunidade sensória, ela vai recebendo um polimento. E nós vamos nos comunicar com o mundo espiritual com a maior naturalidade. Então, observemos só essas crianças aí chamadas índigo,
a beleza dessas crianças, o estado psíquico. Então, daqui a pouquinho já não tem mais. E também a ciência vai chegar. Aliás, a ciência já chegou há uns anos atrás, pesquisadores norte-americanos, cientistas, chegaram a publicar que a reencarnação é inquestionável. Então, o que é que essa sociedade que encontra essa dificuldade da comunicação interplano? Simplesmente o esclarecimento. E nada melhor do que aconteça a seleção ou a separação do joio do trigo nesse juízo final que nós estamos vivendo. Então, esses espíritos mais refratários deixarão o planeta. Eu não quero ir. Então, deixarão ir o planeta. Então, os que ficarem terão uma visão mais universalista. Já vai deixar, já vai substituir a religião pela religiosidade. Porque uma maneira que emperrou muito a evolução moral da nossa sociedade foi a religião, ou foram as religiões. Porque trabalharam fenômenos externos, crenças, criamos objetos, e o mais difícil para o catolicismo foi a criação dos dogmas. Então, agora não vamos mais cultuar dogmas. Então, esses espíritos dogmáticos terão que ir para um planeta adequado à sua pequenez espiritual, porque não tem sentido os dogmas que a Igreja estabeleceu. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Um ótimo dia e até à nossa próxima entrevista. Então, fala para esse pessoal aí de Portugal, que nós estamos nessa transição. E que Estamos todos, é verdade. Portugal tem um papel importantíssimo nessa transição do mundo. Todos nós sabemos que um número colossal, um número gigantesco, o Vitor Hugo falou nisso através do Divaldo Pereira Franco, o Ramati já falou desde 1949, do livro Mensagens do Astral, que um número imenso de europeus serão transferidos para o Brasil. Então, já vamos arrumar um espaço, sim. Até no livro Os Novos Rumos do Cristianismo, nós pedimos que o governo brasileiro, federal brasileiro, já fosse trabalhando. O Brasil tem muita terra, muitas terras, tem muito. Você vê só a superpopulação da China, a superpopulação da Índia. Então, vai chegar um determinado momento que não tem como suportar as necessidades para a sobrevivência desses povos. Então, nada melhor trazer. Diz o Pietro Baldi, o Brasil está com 200 e poucos milhões de encarnados. Diz o Pietro Baldi que o território nacional brasileiro comporta 500 milhões de espíritos encarnados. Então, você aí começa a incentivar a transferência de 300 milhões de europeus para o Brasil. E aí nós vamos espalhando aqui na América Latina. Obrigada. Um bom dia. Vamos continuar. Fique com Deus. Fica com Deus também.